Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo, mas espero que esse vídeo encontre todo mundo bem, né? Essa videoaula. Enfim, quero agradecer imensamente a equipe do Respeitar é Preciso pelo convite para essa primeira aula do curso. O curso desse ano tem o título Desafios do Contexto Atual, e sabemos que é um título extremamente importante, afinal de contas, se tem uma coisa que a gente está tendo no ano de 2020 são desafios, né? Então a proposta é falar realmente e abordar cada um desses desafios. Tenho o privilégio e o desafio de fazer a primeira aula com vocês, né? E de abrir um pouco esse leque de questões que a gente vai trabalhar durante essas aulas. Vou me apresentar então. Meu nome é Jaqueline Moraes Teixeira. Eu sou professora da Faculdade de Educação da USP, do Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação, da área de Sociologia da Educação. Sou doutora em Antropologia Social, tenho mestrado nessa área também, graduação em Ciências Sociais e atualmente desenvolvo meu pós-doutorado também no programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP, onde eu me formei, fiz graduação, mestrado e doutorado. E, enfim, as minhas áreas de pesquisa estão muito relacionadas a questões de marcadores sociais da diferença, religião, conjuntura atual, conjuntura política, e na verdade, a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre uma dessas questões. O título da nossa aula é Modos de Subjetivação e Marcadores Sociais da Diferença. Acho que é importante a gente combinar algumas questões para o bom andamento da aula, Já que a gente está nesse desafio, que é um desafio também que eu acredito que vocês como docentes estão enfrentando, e eu como docente também estou enfrentando, que é esse desafio do ensino remoto e virtual, Então é super importante a gente combinar algumas coisas para garantir, enfim, a eficácia, a preocupação didática e garantir também que a gente tenha um entendimento e uma interação, mesmo assincrônica, durante o nosso curso. O primeiro combinado é que eu fiz um PowerPoint, então tem um direcionamento para vocês seguirem no decorrer da aula. Durante a minha fala eu vou sinalizando para vocês direitinho em qual PowerPoint eu tô, para ficar fácil, quando vocês forem assistir a aula, vocês podem, então, de alguma maneira, seguir à medida em que eu vou sinalizando e vou falando. Então, eu acho que isso vai facilitar bastante. Ao final do material, vocês vão ver que eu faço a indicação de um vídeo, E a ideia é que vocês consigam assistir esse vídeo. Esse vídeo não está aqui, no final da videoaula, mas ele será disponibilizado para que vocês tenham acesso, e eu acredito que ele vai ser fundamental também para o debate e para as questões que a gente vai tratar hoje durante a aula. Bom, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é a gente pensar que na verdade, a gente está tentando pensar numa aula várias questões que se entrecruzam e questões que eu acredito que são fundamentais para, a partir daí, a gente caminhar para as próximas temáticas que a gente vai ter durante o curso. Se vocês forem observar, por exemplo, no slide 2, vocês vão encontrar os temas, dos cursos e de cada uma das aulas. E aí, então, vocês vão ver que nesse primeiro momento a gente vai falar dos marcadores sociais da diferença, com uma forma mais geral, tentando pensar um pouco a emergência desse conceito, qual é a relação que esse conceito tem com, enfim, sujeito, subjetividades e várias questões que a gente vai tratar. A expectativa, a minha expectativa é que realmente vocês tenham, de alguma maneira, um embasamento e também um impulsionamento
para ir para as próximas aulas, né, que seriam de questões étnico-raciais, para pensar branquitude, relação família-escola, educação inclusiva, gênero e sexualidade, e depois, no final, uma discussão mais geral sobre a produção social do sofrimento. Então, eu acho que o exercício, né, importante e o objetivo um pouco da aula de hoje é a gente pensar um pouco um alicerce, né? Eu acho que algumas coisas bem gerais para caminhar a partir dessa temática para as demais temáticas que a gente vai ter e que vocês vão ter contato com as aulas, né, dos meus outros colegas e das minhas outras colegas nas próximas temáticas que vocês irão assistir. Bom, então, nossa aula 1, né, como vocês podem ver no slide 3, tem o título de Modos de Subjetivação e Marcadores Sociais da Diferença. Acho que a primeira coisa importante, né, para a gente tentar pensar um pouco é produzir um exercício de separação de todas as coisas que estão nesse título e que compõem esse título, né? Porque de alguma maneira dentro desse título tem muita coisa. Então eu acho que a metodologia um pouco que eu escolhi é a gente primeiro separar para depois juntar, né? E quando a gente vai, por exemplo, né, eu acho que no slide 4, vocês podem ver que eu já coloco algumas questões e, na verdade, são alguns pontos fundamentais para a gente trabalhar agora nesse primeiro exercício de separação das questões que compõem o título da nossa aula. Bom, primeiro, eu acho que é importante, né, a gente pensar a ideia de modos, né? Porque é que no título da aula tem essa palavra, modos, né? Imagino que quando vocês leiam, vem uma série de coisas na cabeça de vocês, mas eu acho que fundamentalmente a ideia, né, importante para a gente pensar é que modos diz respeito a formas de agir, né? Então, eu acho que um ponto de partida fundamental para a gente ter, né, como um entendimento em conjunto sobre a nossa aula e sobre a temática de hoje é que a gente vai estar pensando, né, e vai estar falando sobre alguns modos de agir. Como é que a gente pensa, observa e pode de alguma maneira produzir um entendimento a partir de alguns modos de agir. Eu acho que isso, na verdade, é um fundamento super importante das teorias sociais e das ciências sociais de uma forma geral, e é um fundamento super importante da antropologia social, que é a minha área de formação. De alguma maneira, a ideia um pouco é a gente pensar essa questão. A primeira coisa, então, né, já que a gente está tentando pensar a ideia de modos, né? Porque de alguma maneira a gente está tentando entender como é que as pessoas agem, né? Pensando uma dimensão social e por que é que as pessoas agem. Acho que um outro desafio importante, então, é a gente tentar pontuar o que é que a gente está entendendo como subjetivação. Primeiro, essa é uma palavra super carregada de sentidos, né? E não é qualquer sentido, é uma palavra carregada de sentidos teóricos densos, né? Sei lá, a gente poderia ficar horas aqui fazendo uma genealogia do conceito de subjetivação e como autores de áreas distintas estão trabalhando com esse conceito. Não é esse o objetivo do nosso curso, né? Não daria para a gente dar conta disso nesse pouco tempo que a gente tem. Então, eu acho que é super importante a gente começar pontuando quais, né, dentro dessa teia e dessa imensa rede de conceitos e de sentidos para o conceito de subjetivação, qual é o nosso ponto de partida, né?
como é que a gente está tentando entender a ideia de subjetivação e qual é a ideia de subjetivação que de alguma maneira vai, vamos dizer, né, guiar essa nossa conversa e essa nossa aula de hoje. Bom, a primeira coisa fundamental para a gente pensar é que se o nosso primeiro ponto é focar nos modos de agir, ou seja, se o nosso objetivo é olhar para o modo como as pessoas agem, para o que as pessoas fazem, né? Ou seja, fazer uma análise de uma determinada conjuntura social a partir do que as pessoas estão fazendo nessa conjuntura, a partir do que está acontecendo nessa conjuntura, então a nossa noção de subjetivação não é uma noção psicanalítica de subjetivação. Ou seja, nós não vamos trabalhar aqui na aula com uma noção de subjetivação que esteja mais relacionada a uma dimensão e a uma noção de indivíduo e uma noção de subjetividade que estaria relacionada a uma ideia pré-discursiva da subjetividade. O que isso quer dizer? Quando a gente quando a filosofia, as teorias sociais e mesmo as teorias psicanalíticas estão pensando, né, um conceito a partir de uma noção de pré-discursividade, isso significa que elas estão olhando para esse conceito sem necessariamente se preocupar com a produção social, né? Ou seja, sem necessariamente pensar para o modo como aquela determinada questão foi socialmente produzida. Ou seja, né, a ideia de pré-discursivo, de alguma maneira, traz a noção de que o entendimento de que a noção de subjetivação estaria relacionada à produção de uma subjetividade que não necessariamente está ligada à ideia de subjetividade como algo socialmente construído. Então, quando uma coisa é pré-discursiva, ela não necessariamente precisa ser socialmente construída. Nós, como estamos querendo olhar para contextos sociais e para o entendimento de uma determinada conjuntura social, então a gente está pensando subjetivação e pensando subjetividade não a partir dessa noção de pré-discursividade, ou seja, a partir de um entendimento de que não necessariamente isso estaria relacionado a uma dimensão e a uma produção social. Para nós, pensar subjetivação como efeito de uma produção social é fundamental. Então, a nossa noção de subjetivação não é pré-discursiva, ela é discursiva. Então, né, eu acho que já vem um compromisso, né, e um autor importante para a gente pensar a concepção dessa ideia de subjetivação como uma discursividade, que é o Michel Foucault. Né? Acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar dele, já deve ter lido textos dele, já deve ter tido contato com as teorias e as questões Foucaultianas. A gente não vai realmente se aprofundar, né, em nenhuma super questão Foucaultiana, mas é super importante a gente ter o entendimento que a noção Foucaultiana de subjetivação e de subjetividade está como pano de fundo do modo como a gente está pensando subjetivação nesse nosso encontro de hoje. Quando a gente está pensando subjetivação, a gente está falando sempre de algo
que está totalmente relacionado a um universo social. E, consequentemente, né, ela não está só relacionada. A subjetivação seria o efeito de um conjunto de procedimentos sociais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Né? E o que é que a gente pode pensar a partir dessa recuperação dessa noção de subjetivação como um resultado de um processo social. Se a gente fosse fazer, né, um exercício quase que corporal e grosseiro para a gente entender a subjetivação dentro de uma concepção pré-discursiva, entender a subjetivação dentro dessa concepção Foucaultiana e discursiva, a gente pode pensar que, para uma concepção pré-discursiva, a subjetivação ela é algo que vai de dentro para fora, né? Ou seja, e é claro que eu estou apresentando isso de modo muito grosseiro e resumido, né? É esse indivíduo que, a partir da sua subjetividade, na relação com o mundo, coloca, né, e vai constituindo sua subjetivação. Então, existe uma subjetividade que é anterior ao encontro desse indivíduo com o mundo social, e é essa subjetividade que vai orientar a relação desse indivíduo com o mundo social que ele habita. Então, na subjetivação, sempre existe o contato social, mas o que a gente está tentando pensar, na verdade, é onde é que a gente põe a subjetividade dentro dessa subjetivação. Nessa pré-discursividade, né, a subjetivação, ela é resultado de uma subjetividade que é intrínseca a esse indivíduo e que ele coloca na interação social. Na discursividade, que é esse rolê Foucaultiano que a gente está tentando pensar junto, na discursividade, a subjetividade é algo que o sujeito constrói na interação. Então, aqui, na discursividade, subjetividade e subjetivação são exatamente a mesma coisa. Porque, de alguma maneira, é nesse exercício de interação que você vai construindo a sua subjetividade e, consequentemente, você vai apresentando para o mundo essa dimensão de subjetivação. Por que é que esse pensar tanto a subjetividade como a subjetivação como resultado, né, dessa interação social é importante para a gente, resultado único e exclusivo dessa interação social? Porque a gente está falando da subjetivação como um modo de agir. Ou seja, é algo que você vai fazendo repetidas vezes na interação social com o mundo e, de tanto fazer, você passa a imaginar que você é assim. Quando a gente está falando de subjetivação, a gente está falando de ser. Mas esse ser, ele não é necessariamente algo transcendental, pré-discursivo. Esse ser é essencialmente um modo de agir, né? Um jeitão de fazer as coisas. Por isso que a subjetivação, nesse lado aqui, né? Não nesse lado das pré-discursividades, mas para esse nosso lado aqui, a subjetivação ela é sempre um efeito de um conjunto de procedimentos que a gente vai fazendo dentro de uma conjuntura histórica. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de alguma maneira, a gente sempre está amparado por uma conjuntura histórica e a nossa subjetivação depende sempre disso para se constituir. Ou seja, né, eu, né, não sou uma pessoa pronta, única,
determinada para além do momento histórico que eu vivo e para além das relações sociais que eu estabeleço. O meu ser depende o tempo todo de onde eu vivo, do território que eu habito e das relações sociais que eu estabeleço. São essas trocas sociais que vão, de alguma maneira, constituir o que eu sou. Nesse processo todo da subjetividade, tanto para esse lado aqui, que é o lado desses procedimentos e dessa ideia de subjetividade mais pré-discursiva, né, mais acabada, que de alguma maneira entra em interação com o mundo social, como esse lado aqui, que é o lado que a gente está tentando trabalhar, que é de pensar essa subjetividade como efeito de um conjunto de procedimentos, né, e como efeito de um período histórico específico, de um território específico e de relações sociais específicas que eu estabeleço no decorrer da minha vida. É super importante a gente entender e pensar um pouco o que é, né, que de alguma maneira ampara esse nosso ser. Para os dois lados, tanto para esse lado aqui como para esse, a materialidade desse ser, né, o lugar da expressividade e da constituição da subjetivação é o corpo. O corpo, ele é fundamental e ele se torna fundamental principalmente a partir, né, do século XX, quando várias dessas teorias vão ficar pirando nessas ideias de sujeito, subjetividade, subjetivação, porque de alguma maneira a gente depende do corpo para existir. E essa dependência, ela não é só uma dependência biológica, né, de você precisar comer, de você precisar dormir, de você precisar... Ela é uma dependência epistêmica. O que eu estou querendo dizer com essa ideia de dependência epistêmica, né? A gente precisa do corpo para existir. E essa existência, ela não é uma existência que estaria necessariamente configurada na nossa concepção única e individual de corpo. Talvez isso fizesse mais sentido nessa outra ala aqui, da ideia de subjetivação, que não é a ala que a gente está usando para pensar a nossa conversa de hoje. Para essa ala aqui que a gente está usando, que é a ala que está pensando subjetivação como discursividade, subjetivação como um conjunto de procedimentos amparados numa conjuntura histórica, e subjetivação como o efeito das relações sociais. Para esse lado aqui, o corpo, ele é lido numa cena. Ou seja, a gente não consegue necessariamente ser livre e solto quem a gente é, porque de alguma maneira a gente depende dessa leitura que um outro faz do nosso corpo, né? É essa leitura e é esse conjunto de procedimentos que de alguma maneira está construindo, né, e está amparando essa nossa ideia e a produção dessa nossa subjetivação, né, dessa nossa relação com o mundo. Esse ponto é um ponto fundamental porque a gente pode pensar, né, e o Foucault é esse autor que de alguma maneira está estruturando e está pensando muito bem esse ponto, porque ele está dizendo, então qual é a relação entre esse corpo, né, o corpo, e essa ideia discursiva de subjetivação, né? Como é que a gente pode pensar uma relação entre essas duas coisas? Bom,
a relação, né, ela de alguma maneira se constitui porque esse corpo, ele o tempo todo está existindo num território, numa conjuntura histórica e por meio de relações sociais. Logo, né, já que à medida, né, em que esse processo se torna um processo fundamental, era preciso então entender quais são as dinâmicas e os procedimentos que se estabelecem para toda a possibilidade de existência e de mundo social que se configura a partir desse próprio corpo. É nesse momento, né, que o Foucault começa a pensar toda aquela ideia que eu acho que talvez vários de vocês já tenham até ouvido, que são os cuidados de si, né? Toda uma rede de cuidados com o próprio corpo. Banho, a gente fica brincando, né, achando que não é uma concepção universal, gente, o banho, o modo como você toma banho. Tudo isso, de alguma maneira, é um exercício contínuo de um processo social de subjetivação, né? E um processo social de subjetivação que, para acontecer no corpo, precisou, de alguma maneira, reunir um conjunto de cuidados com esse corpo e, consequentemente, o modo como esse conjunto de cuidados podia reverberar numa série de questões sociais. O corpo, então, ele se torna o grande foco de interesse dessa nossa sociedade ocidental, né? E desde a Europa até os territórios coloniais, porque de alguma maneira era preciso controlar, examinar, disciplinar, limpar, ensinar esse corpo. É aí que eu acho que está o eixo, né? Eu acho que a ideia central, né, dessa noção de subjetivação que a gente está pensando, né? Já que a subjetivação seria um modo de fazer, um modo de agir. Porque, de alguma maneira, a gente está pensando, né, como é que esse corpo, ele vai se constituindo, vai sendo constituído e vai produzindo um sujeito que vai se entendendo como sujeito a partir do aprendizado de procedimentos cotidianos de cuidado com o corpo. E aí eu acho que tem uma questão fundamental, né, que não é só falada pelo Foucault, mas é falada por outros autores também que estão pensando esse outro lado da subjetivação que a gente está focando hoje, ou seja, a subjetivação como uma discursividade, a subjetivação como um efeito das relações sociais, a subjetivação como um efeito desses procedimentos históricos, que é, na verdade, as epidemias, né? E aí eu acho que a gente entra e a gente toca numa questão, né, super delicada, densa, que nós estamos atravessando durante esse período e até por isso que nós estamos nesse formato no curso, né, de um curso virtual. O que é que a gente pode pensar que as epidemias e as pandemias têm a ver com essa noção discursiva de subjetivação, né? Com a produção dessa ideia discursiva de subjetivação. E aí eu vou para o slide 5, né? Só para deixar uma imagem mesmo para vocês, para a gente pensar um pouco alguns desses procedimentos e desses processos de subjetivação e como é que todas essas dimensões de pandemias e de epidemias, de alguma maneira, vão construir a subjetivação, que é um efeito de um conjunto de procedimentos de controle e de cuidado com os corpos, né? De cuidado com o corpo. E o que isso cria
socialmente, né? E o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo hoje? Bom, primeiro, eu acho que é super importante, né, a gente pensar um pouco de onde vem essa ideia de epidemia. As epidemias, elas, na verdade, né, é uma categoria médica e micro, né, e também da microbiologia e de algumas ciências biológicas, em que, né, de alguma maneira, a ideia de epidemia, ela já vem dentro de um conjunto de descobertas médicas que passa a reconhecer, a partir do século XIX, que a noção de peste não dava conta mais do entendimento das doenças e das questões que estavam, né, atravessando e produzindo uma série de problemas sociais no século XIX. Né? Se a gente for pensar o século XIX, mais no contexto europeu, né, mas depois a gente pode vir para o nosso contexto nacional, o que é que a gente está tendo no contexto europeu no século XIX? A gente está tendo a bendita da Revolução Industrial, né? Então, muitas fábricas, toda uma precarização e uma vulnerabilização do trabalho, né, a partir das posições e dos modos de trabalho que os proletários e operários começaram a ter que assumir dentro das fábricas, uma diáspora gigantesca de pessoas que saíam dos seus territórios e das suas terras para habitar as cidades, insuflando essas cidades, né, e fazendo essas cidades crescerem muito. Sei lá, na Inglaterra, por exemplo, nesse período a gente vai ter cidades que em apenas 15 anos elas quintuplicam o número de pessoas, né? Então você vai chegando gente e vai chegando gente, né? E você tem que de alguma maneira dar conta um pouco das pessoas e dar conta um pouco dessas questões. Com esse trabalho totalmente precarizado, né, sem, na verdade, uma gestão e um processo de reconhecimento de direitos trabalhistas, com moradias precárias, sem um serviço de saneamento que realmente desse conta da população, isso começou a produzir várias crises de saúde e crises de saúde pública muito sérias, né? Esse é o momento, né, e a ideia de epidemia, ela está muito relacionada ao reconhecimento da ideia de contágio. Ou seja, antes do século XIX, não se acreditava, a medicina não concebia que uma pessoa podia passar uma doença para outra. Né? As doenças e as terapêuticas, elas eram todas tratadas como coisas individuais. Né? Então você tratava aquele corpo sem nenhuma preocupação de separar, contaminar, de limpar ou qualquer coisa assim. Né? As coisas então eram tratadas sem essa ideia de contágio. O século XIX, então, e a ideia de epidemia, né, esse rompimento com a ideia de peste, vai trazer então essa ideia e essa dinâmica do contágio. E a dinâmica do contágio, e aí os médicos, né, estudiosos que defendiam essa ideia do contágio, que é uma ideia que ainda não está ligada ao rolê do vírus, né? Vírus é uma descoberta do século XX, então não sabia-se ainda no século XIX que o contágio ele acontecia porque tinha um vírus que passava de uma pessoa para outra, né? Ou de um inseto para alguém, né? Alguma coisa assim. Ou de um animal para um humano, de um animal para um animal, não tinha essa ideia de vírus, né? O que você tinha era essa ideia de que por algum motivo que ninguém sabia o que era, uma pessoa contagiava a outra. Esses médicos eram chamados então de contagicionistas. Os contagicionistas, eles acreditavam que, já que havia o contágio, era necessário então desenvolver alguns procedimentos
de separação e controle desses corpos que viviam juntos, né? E aí no Brasil, né, se a gente traz isso aqui para nossa experiência nacional, é bem interessante porque a primeira vez que a gente vai ouvir, né, e que vai circular pelo Brasil essas teorias contagicionistas é, na verdade, né, entre 1849 e 1850, quando a gente realmente tem um surto gigantesco, né, o primeiro surto de febre amarela, que começa em Salvador e que depois, né, vai para o Rio de Janeiro, e que de alguma maneira, né, esse surto ele vai ser fundamental, por exemplo, para aumentar a pressão internacional para que o Brasil rompesse, né, o regime, seu regime escravocrata, né, para que de alguma maneira não mantivesse mais a escravidão e que, né, vamos combinar que a abolição só foi em 1888, então de 1850 ainda se resistiu bastante a essa ideia dentro do Brasil. Os contagicionistas, então, eles se tornam médicos muito importantes que de alguma maneira precisam pensar um conjunto de procedimentos que precisam ser passados, transmitidos e ensinados para a população, né? Para além desses cuidados individuais, teria que se ter uma série de cuidados externos, né? Cuidados mais gerais, cuidados de políticas públicas, que de alguma maneira também, enfim, né? Precisavam dar conta desse processo. Quais eram então os cuidados individuais que começam a emergir, né, a partir desse imaginário contagicionista, né, e dessas teorias médicas que começam a pensar que o problema das epidemias era o contágio, né, que uma pessoa passava para outra. Bom, a necessidade, né, de cuidados individuais. Esses cuidados individuais, eles, né, então, estavam relacionados, enfim, a uma higiene diária com o corpo. Essa noção de higiene diária era uma coisa extremamente opcional. Bom, ainda pode ser, né? Mas, enfim, era uma questão opcional, a ideia de banhos, de lavar as partes do corpo, não era necessariamente, vamos dizer, um princípio de higiene que vinha, né, da migração europeia, mas era uma higiene importante que a gente tinha entre os da terra e entre as pessoas que foram trazidas escravizadas para cá, mas um cuidado higiênico que era proibido também a esses corpos, né? Enfim, essa configuração e essa ideia de cuidados diários com o corpo, ela vai sendo acompanhada, de alguma maneira, com um conjunto de outras ideias. Qual foi, né, um desdobramento dessa ideia que os contagicionistas, enfim, ensinavam, né, pregavam? Bom, eles vão trazer, né, mesmo antes da descoberta do vírus, a ideia do contágio, né, que o problema era que as pessoas viviam juntas e uma passava a doença para outra. Então era necessário pensar mecanismos para não passar a doença. Mas os contagicionistas daquela época, porque estavam muito informados, né, por uma outra teoria e uma outra teoria científica que vai informar bastante a medicina brasileira do século XIX, que é a teoria poligenista. Os poligenistas, né, que vem a palavra poli, que não é de poliamor, né, mas que os poligenistas eram um grupo de cientistas e de médicos que tinham, enfim, né, se encontrado na Europa para pensar que havia raças diferentes, né, ou seja,
Não era possível pensar numa ideia única de raça humana, você tinha várias, e consequentemente você tinha que saber qual era a melhor. Esse ponto tem várias, e vamos saber qual é a melhor, eu acho que ele é fundamental para esse nosso entendimento, né? Porque de alguma maneira, esse imaginário poligenista, né, que vai pensar essa ideia de, enfim, né, de que não existe uma raça humana única, são várias e você precisa, consequentemente, saber qual é a melhor. Esse fundamento, ele vai inspirar esses médicos do contágio. Porque esses médicos, de alguma maneira, vão pensar, bom, a questão é que quem seria, né, estaria numa raça melhor, esse, de alguma maneira, precisa ser protegido da doença. Por quê? Ele precisa sobreviver, né? Então, você precisa, enfim, vamos ensinar a dar banho, vamos dar atendimento médico, dar saneamento básico. Agora, quem, dentro dessa ideia poligenista, era visto como uma raça inferior e uma raça que, consequentemente, não levaria a humanidade para um patamar civilizatório, e é claro, né, que estamos falando, no caso do Brasil, da população negra e da população indígena, né, então estamos falando dos não brancos da terra. Essa população, ela precisava de um outro tipo de tratamento. Por quê? Porque não adiantava você ensinar necessariamente essa população a se limpar ou a se vestir, ou dar estrutura social para essa população se manter. Você tinha, na verdade, que colocá-los para fora da cidade, né? E aí, cada um com seus problemas, né? Foi isso que fez com que, na segunda metade do século XIX, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, acontecesse uma série de projetos de desapropriação de cortiços, né? Cortiços que, de alguma maneira, amparavam não apenas a população de pessoas negras, né, que tinham conseguido comprar a sua alforria, ou que tinha, de alguma maneira, já após, né, a abolição, estava vivendo na cidade, como também de pessoas nordestinas, né, pessoas que vinham do Nordeste, que migravam para o Sudeste. Esses cortiços, eles foram totalmente destruídos, né, e essas pessoas, então, foram empurradas, impedidas de permanecer no território que era entendido pelos contagicionistas como território que deveria ser cuidado, limpo, né? Em que, de alguma maneira, esse corpo precisaria ter estrutura para poder se cuidar, né? O cuidado de si, e uma estrutura também para, de alguma maneira, sobreviver. Esse é o momento que vai fazer com que as pessoas sejam expulsas das regiões, enfim, metropolitanas, e no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, elas vão habitar os morros, né? As favelas, então, elas começam nesse momento. E aí não tinha mesmo nenhuma política de saneamento ou nenhuma política de cuidado com as favelas, porque de alguma maneira a ideia era que era essa ideia contagicionista amparada, né, por essa outra noção poligenista, que rima, mas não é a mesma coisa, né, de que poligenismo, de que você tinha várias raças, e consequentemente você tinha que fazer um exercício para descobrir qual era a maior. Dentro desse exercício, a branca era a melhor, então você tinha que fazer um processo de purificação, né? Nesse processo de purificação, você protegia da doença as pessoas brancas e colocava pessoas não brancas, negras, indígenas, para fora dos territórios protegidos.
e dos territórios que, de alguma maneira, teriam equipamentos e estruturas para que essas pessoas pudessem cuidar dos seus próprios corpos. Essa historinha é uma historinha muito macabra, mas é a história da nossa nação. E ela, eu acho que ajuda a gente a entender bastante esse processo, né? E essa dimensão que a gente está vivendo, né? Eu acho que o que é interessante desse processo é a gente pensar que essa é uma ideia que está totalmente amparada a essa necessidade de pensar quem, né, teria um corpo que necessariamente precisaria de cuidados e necessariamente precisaria ser mais protegido, e quem não tem. Com isso, então, o corpo não apenas passa a ser foco dessas noções de cuidado que a gente já vem falando, como ele passa a ser também foco de uma linguagem científica que precisa de alguma maneira dar conta desse corpo, né? Medir, aí a gente vai ter toda essa dimensão eugenista, né? Que vai medir tamanho de crânio, tamanho de nariz, ombro, peito, né? Quadril, essas coisas todas, tom de pele, cor, classe, de onde essa pessoa nasceu, ou seja, todas essas variáveis se tornam variáveis fundamentais para se pensar qual corpo que de alguma maneira deveria ser foco, né, dessas de políticas de cuidado, e quais corpos estariam fora desse foco das políticas de cuidado. Isso traz, né, de forma muito moderna, mas também muito perversa, uma outra leitura para a ideia de diferença, né? A diferença passa, a partir desse momento, não mais a ser lida como algo, né, comum, quase que como um exercício cotidiano de linguagem, né, em que a gente, de alguma maneira, se reconhece olhando para outra pessoa e percebendo que ela não é como eu, né, ela seria diferença. A diferença, ela passa a ser entendida pela ideia de desigualdade. E é interessante porque diferença e desigualdade, de alguma maneira, tem, né, as suas estruturas muito amparadas por essas políticas endêmicas e epidêmicas que vão, né, pensar os corpos entre os séculos XIX e entre os séculos XX. Como isso, né? Como é que diferença passa a ser lida pela ideia de desigualdade? Primeiro, né, que a gente começa a, de alguma maneira, né, a ideia de diferença, ela está muito arraigada num conceito também filosófico, mas também científico, anterior ao poligenismo, que seria o conceito de monogenismo. Se o poligenismo vem de poli e acreditava, né, que tinha várias raças, monogenismo vem de único, né, que defendia então que havia uma única humanidade, né, e essa humanidade ela era universal. As teorias monogenistas, elas são teorias que de alguma maneira, né, têm uma inspiração jesuíta e na teologia católico-cristã, mas são teorias que vão ser muito defendidas durante um período específico, né, do nosso pensamento ocidental filosófico, que seria o iluminismo, né? Então, séculos 17 e séculos 18 vão ser super importantes para a produção dessa ideia de monogenismo. Para o monogenismo, a diferença é importante, porque como é que você vai explicar a diferença entre os corpos, né? Ou mesmo como é que você explicava a própria escravidão ou uma relação diferenciada entre, né, um europeu e uma pessoa que vive num contexto colonizado, né?
Você ia dizer que essas pessoas são diferentes, mas que elas têm, né, um princípio monogênico comum. Elas fariam parte da raça humana. O poligenismo, na medida em que ele desvincula essa ideia unificada e universal de humanidade, ele também permite com que se estabeleça a desigualdade no lugar da diferença. Isso porque dentro do monogenismo talvez havia um pouco mais de possibilidade de pensar que a diferença ela seria muito mais uma disposição social e sociológica do que uma questão principiológica ou ontológica, né? Quando a gente passa pelo poligenismo, as pessoas realmente são ontologicamente diferentes, porque elas não têm nem a mesma raça, né? A humanidade ela é dividida a partir desse processo. Isso faz com que a gente passe a pensar a diferença a partir da ideia de desigualdade. E o que é a desigualdade? A desigualdade é esse exercício valorizador, né, valorativo, ético, de você hierarquizar a diferença. Você vai pensar qual diferença, do mesmo jeito que os poligenistas fizeram com a ideia de raça, que é dizer assim, esse aqui é mais top, essa aqui é menos, a gente passa a fazer com a diferença. A gente passa a olhar para os corpos e qualificar. Dizer assim, esse corpo é mais top do que esse, né? Esse corpo é mais potente do que esse. Isso é realmente o exercício da ideia de desigualdade. Qual é o efeito, né, disso? A gente passa, então, a produzir e a se reconhecer a partir de algumas marcas sociais, né? E algumas marcas sociais que são sociais e que, apesar de serem sociais, dentro desse exercício, elas se tornam marcas de desigualdade. Quais são essas marcas? E aí a gente começa a vê-las a partir do slide 7. Primeiro, né? O primeiro marcador social seria cor, raça, né? Então, ele se torna, de alguma maneira, um qualificador importante, um quantificador de política. Você passa a poder dizer onde essa pessoa pode viver, onde esse corpo pode habitar, o que é que ele pode fazer a partir desse entendimento de qual seria a raça dele. Porque esse entendimento dos marcadores sociais, ele passa a ser um entendimento que ele não está sendo pensado a partir, né, daquela ideia anterior monogenista de uma humanidade em comum, mas ele está sendo operado a partir dessa noção poligelista de que é cada um com seus problemas. Você tem um monte de raça e, consequentemente, você tem que, né, aquela coisa quase da seleção natural, o melhor vencerá, né? Essa é a ideia. A segunda seria sexo, né, que a gente, a partir da década de 70, que vocês vão ver melhor também nas próximas aulas, a gente começa a pensar a partir da noção de identidade de gênero, mas sexo, né, essa dimensão que é entendida por uma noção biológica de feminino e de masculino. Então, a gente não apenas vai operar a diferença desse corpo a partir de uma concepção racial, né, e étnico-racial, mas a gente também vai tentar entender e enquadrar esse corpo a partir da sua identidade de gênero, né, e uma identidade de gênero que, por conta de todo esse histórico biológico, passa a ser entendida apenas, né, como feminino ou masculino.
né, a partir dessa ideia de sexo. O terceiro marcador importante nesse processo é classe. Classe, né, ou seja, de alguma maneira, deixa de ser entendida como uma questão social, né, produzida por um efeito e por uma série de configurações políticas, e classe passa a ser entendido como algo constitutivo desse sujeito, né? O sujeito é assim. Não é porque ele nasceu, porque não foi dado condições específicas para ele estudar, porque ele nasceu nesse processo que a gente narrou, né, na história das epidemias, de afastamento dos equipamentos urbanos e dos equipamentos sociais. Não, né? A gente vai começar a olhar para a ideia de classe e entender a classe como um limitador totalmente único desse sujeito. O outro marcador importante é a sexualidade, né? Então, a gente vai separar o mundo social, né, entre pessoas heterossexuais e pessoas heterossexuais, né? Pessoas que de alguma maneira, né, cujo desejo sexual não seriam reconhecidos, essas pessoas elas são empurradas para fora, né? E consequentemente, nesse exercício, né, inspirado por esse poligenismo, essas pessoas não têm lugar, né? Elas não têm possibilidade de existência. Geração. E geração é um tema bem interessante, né? Porque é um tema que está muito em voga nessa discussão e nesse processo todo que a gente está vivendo com a pandemia, né? A geração, a gente vai pensar qual é a idade daquele corpo, né? Se aquele corpo é uma criança, o tratamento é um. Se aquele corpo é um jovem, o tratamento é outro. Se é uma pessoa idosa, o tratamento é outro. E geração, então, se torna um marcador de produção de uma ética sobre aquele corpo, né? A gente passa a olhar para o corpo entendendo geração como um fator de desigualdade, né? E um fator que produz uma desigualdade que seria inconciliável. Inconciliável porque o nosso referencial histórico social é esse referencial que a gente traz das teorias poligenistas do século XIX. E eu acho que é super importante a gente incluir aí também território e religião, né? São Paulo é uma cidade que permite muito a gente pensar questões territoriais, porque de alguma maneira a gente está falando de um grupo, né, e de pessoas que são lidas pelo território, né? Pessoas que vivem na Zona Leste são lidas de um jeito, pessoas que vivem na Zona Sul são lidas de outro jeito, pessoas que vivem no centro são lidas de outro jeito, né? Então, o território corta e, consequentemente, a religião também, né? É um fator fundamental que produz também, de alguma maneira, essa ideia de desigualdade. Toda a subjetivação desse sujeito está atrelada a essa ideia, né, de pensar a diferença e esses marcadores sociais de diferença na chave da desigualdade. Esse efeito produtor da desigualdade, ele é tão perverso e ele é tão forte que, de alguma maneira, ele faz também com que a gente entenda os marcadores sociais não mais pela ideia da diferença, mas pela ideia da desigualdade. E, consequentemente, a gente vai fazendo análises e também produzindo possibilidades de atendimento, de constituição de políticas educacionais focadas em um marcador e esquecendo do outro. Ou seja, ou a gente foca em raça, ou a gente foca em gênero, ou a gente foca em orientação sexual, ou a gente foca em geração. Esse exercício
né, desconectador das interações e desconectador da leitura possível sobre esses corpos sociais, ele é um exercício tão profundo e tão forte que esse exercício ele vai fazendo com que a gente desenvolva linguagens educacionais que também não conseguem ser capazes de enxergar esse corpo nas muitas possibilidades, né? E nas muitas formas em que esse corpo de alguma maneira pode assumir, né? A gente realmente se limita, porque a ideia de desigualdade faz a gente olhar para uma coisa só e enquadrar uma coisa só. Mas, né, é super importante a gente interseccionar essas coisas, porque esse corpo e a subjetivação desse corpo, ela está sendo produzida num exercício social constante de intersecção entre todos esses marcadores, né? Então, o que a gente vai vendo, né, e a partir de toda essa história que a gente pensou e tudo mais, é que a necessidade de pensar noções e possibilidades de junção, de cruzamento e de intersecção entre os marcadores é fundamental. Por quê? Porque um corpo, ele não é só branco, né? Ele tem uma identidade de gênero, ele tem uma classe, ele tem um perfil geracional, ele tem uma religião. Um corpo não é só negro, né? Ele tem uma classe, tem uma identidade de gênero, tem uma orientação sexual, tem uma religião, tem um perfil geracional e, de alguma maneira, quando a gente está nesse exercício discursivo de trocas dessas subjetivações, a gente está operando na junção desses marcadores todos, né? A gente não está fazendo o que os poligenistas ensinaram e, consequentemente, enquadraram nos nossos sistemas científicos: separar, purificar e tratar uma coisa em cada caixinha. Não, a gente não está fazendo isso. A gente está cruzando o tempo todo. Então, é super importante, né? E o desafio super importante seria um exercício quase que de descolonização desse nosso pensamento, que é um pensamento divisor, purificador, excludente, que é um pensamento que está totalmente arraigado e estruturado nessa dimensão poligenista, que era uma dimensão separadora, né, das questões da ideia de raça e de uma ideia única de humanidade, um pensamento, né, e teorias sociais que de alguma maneira vão produzir essa substituição, né, ou essa implicação da diferença em desigualdade, né, a gente passa a pensar em desigualdade o tempo todo, e um exercício que impede a gente de enxergar um corpo na sua dimensão, na sua complexidade e na sua completude, né? Então, eu acho que uma questão super importante né, como é que a gente vai olhar para essa atual conjuntura e para todas as questões que atravessam essa nossa conjuntura, né? E uma forma super importante de olhar é reconhecer essa lente, né, excludente, separadora, que de alguma maneira está sempre querendo purificar, está sempre lendo as coisas a partir da ótica da desigualdade, para tentar realmente reconfigurar a nossa forma de olhar e, consequentemente, reconhecer quais são os processos de configuração
da produção das nossas subjetividades, né? Como é que essa nossa subjetivação vai se constituindo. Esse exercício, né, e eu acho que a partir do slide 8, então, eu trago uma proposta para vocês, né, que é a proposta da gente descolonizar e, de alguma maneira, olhar e pensar os marcadores sociais da diferença não a partir dessa ótica da desigualdade, né, que é uma ótica que está totalmente configurada por esse pensamento científico poligenista, que é um pensamento científico que vai produzir várias das nossas teorias científicas, das nossas universidades, das nossas concepções de ciência, para a gente pensar, né, os marcadores sociais não pelo distanciamento e pela desigualdade, mas pela necessidade de cruzamento, né? Pela necessidade de encontro. E a proposta, né, que eu acho que é fundamental de descolonização desse olhar, né, e uma proposta realmente de olhar para esse processo, é realmente a gente tentar construir um olhar interseccional. Então, da gente pensar um pouco como pensar esses marcadores a partir da noção de interseccionalidade, né? A partir do conceito de interseccionalidade. No slide 8, eu trago para vocês uma das divas do conceito de interseccionalidade, que é a Kimberlé Crenshaw. A Kimberlé Crenshaw, que é, né, formada em Direito, professora da Universidade de Colômbia, da área de Direito da Universidade de Colômbia, nascida em 1959. Eu acabei esquecendo de pegar o signo dela, mas eu acho que vocês acham fácil na internet. A Kimberlé Crenshaw, ela desde, enfim, né, é uma autora da área do direito, mas uma autora sempre muito preocupada em pensar teorias feministas e o feminismo negro dentro do direito, né? E, consequentemente, ela se torna uma autora importante para o feminismo negro norte-americano e para as teorias do feminismo negro no geral, a partir da contribuição que ela estabelece. E em 2000, a ONU, né, faz uma das suas reuniões e das reuniões importantes, né, que ela vem realizando desde os anos 90, que são reuniões fundamentais para a gente pensar e discutir esse processo descolonizador desse pensamento, né, separador, purificador, e que vai colocar nos marcadores sociais toda uma dinâmica de desigualdade, né? Então, a gente tem vários exemplos, né, de reuniões desde 1994 que estão tentando construir um pouco esse processo em outros termos. Até haveria uma reunião nova da ONU esse ano, seria no início de março, mas acabou não acontecendo por conta desse problema, né, da quarentena. A Kimberlé Crenshaw, então, foi chamada porque em 2000, na verdade, foi a primeira vez que mulheres negras participaram de uma reunião da ONU, né, para pensar questões relacionadas a direitos e a direitos das mulheres. E aí, ela então traz uma questão bem interessante para pensar, porque ela traz para essa reunião e para sua fala nessa reunião o conceito de interseccionalidade, né? E no slide 9, eu coloquei direitinho para vocês, né, qual é esse texto dela, mais ou menos para vocês entenderem, né? Ela está tentando pensar, né, que o que é que todo esse processo que a gente narrou, que é esse processo que está informado por essas teorias científicas poligenistas, que vão produzir uma noção, vão produzir uma leitura dos corpos
a partir de uma noção de desigualdade e que, consequentemente, né, produz nos marcadores sociais, né, raça, gênero, classe, geração, orientação sexual, uma dimensão deles serem pensados separados, né, a partir de um exercício produtor de desigualdade. E ela está tentando dizer que né, dos efeitos desse processo separador, né, e desse processo purificador é realmente a produção da impossibilidade de reconhecimento dos direitos humanos e enfim, uma configuração generalizada de discriminação, né? Discriminação de gênero, discriminação de raça, discriminação de classe, e que o quanto, de alguma maneira, a gente combatia essas dimensões em separados, mas que era importante entender essas dimensões em cruzamento. Por quê? Porque as pessoas, esse processo de produção de desigualdade que eu narrei para vocês, ele é tão hard que ele produziu desigualdades dentro dos próprios marcadores, né? Então, quando você olha para gênero, você vai perceber dentro da categoria gênero mulheres em situações totalmente distintas. Por quê? Porque a mulher que é mulher e negra tem uma situação. A mulher que é mulher, negra e deficiente está em outra situação. A que é mulher, negra e idosa está em outra situação. Então, se você discute um marcador social da diferença apenas por uma única entrada, você vai continuar produzindo desigualdade, porque você não consegue olhar para quem continua sendo empurrado para fora desse sistema, né? Então, a ideia de interseccionalidade, de alguma maneira, é uma proposta que está tentando romper com esse processo separador, purificador e de produção estanque das desigualdades, e que de alguma maneira acaba atravessando a nossa própria ideia de direitos e de direitos humanos, na medida em que a gente vai tratando esses marcadores em separado. E, consequentemente, a gente acaba não reconhecendo pessoas que, dentro dessa conjuntura da desigualdade, sofreram muito mais, porque reúnem no seu corpo mais marcadores entendidos, né, por esse ideal poligenista de desumanidade. Então, era super importante, de alguma maneira, pensar essa questão. Quando a Creation vai trazer a definição de interseccionalidade, ela traz, né, uma metáfora super importante para a gente pensar o que ela está pensando como interseccionalidade, que é a metáfora de um cruzamento de avenidas. E foi uma foto, mais ou menos, pensando na descrição desse cruzamento, que eu coloquei para vocês no slide 10, né? Esse cruzamento de avenidas, então, né, a gente pode pensar, né, o que seria uma leitura interseccional desse nosso momento atual e da produção da subjetivação nesse momento atual, né? A gente, então, pode enxergar com uma via grande, larga, né, com um cruzamento de avenidas, e a gente poderia, talvez, colocar em cada uma dessas avenidas um marcador social da diferença, né? Então, uma avenida a gente pode colocar gênero, outra avenida a gente pode colocar raça, outra avenida a gente pode colocar orientação sexual, na outra a gente pode colocar perfil geracional, na outra a gente pode colocar classe. E o que é que uma leitura do mundo
mais tradicional e amparada por essa visão científica poligenista faria? Ela olharia para cada rua em separado, né? Então, primeiro eu vou olhar a rua A e vou pensar só no gênero, no gênero, no gênero. Depois eu vou olhar na rua B e vou pensar só em raça, raça, raça. Depois eu vou olhar na rua C e vou pensar só em classe, classe. Enfim, assim por diante. O que é que a proposta da interseccionalidade, né, como essa proposta descolonizadora do nosso olhar, né, e das nossas interpretações sobre o mundo, o que é que essa proposta, a interseccionalidade, pede para a gente fazer? Ela pede para a gente focar no cruzamento. Ou seja, né, ao invés da gente olhar para cada rua separada, para a gente olhar para o centro, né, para tentar entender qual é o efeito dos cruzamentos desses marcadores sociais, né? Pensando a história, né, que as questões de gênero e as questões raciais e a classe trazem, qual é o efeito desses cruzamentos sobre um corpo, né? Então, você não olha mais para uma questão separada, mas você está entendendo esse corpo por esse cruzamento dessas dimensões todas. No slide 11, ela está dando uma definição, né? E ela vai dizer: a interseccionalidade é, na verdade, a conceitualização de um problema que está tentando, na verdade, capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação de eixos de subordinação. Então, dentro dessa história toda que eu contei para vocês, né, do modo como a gente vai concebendo esses corpos a partir dessa noção de desigualdade, essas noções são chamadas pela Crenshaw de eixos de subordinação. Os marcadores sociais da diferença, então, eles funcionam dentro dessa história das desigualdades como eixos de subordinação. E não basta você dar conta de um eixo só. Não basta você ficar pirando na classe social, na classe. Porque um único eixo de subordinação não dá conta da história e da trajetória desse corpo na vida social. Para você fazer uma leitura mais completa dessa experiência social, você precisa cruzar eixos de subordinação, né? Você tem que cruzar raça, gênero, classe, geração, território, religião, e de alguma maneira a leitura interseccional, ela é uma leitura produzida a partir do cruzamento desses eixos de subordinação, né? Do entendimento dos marcadores sociais da diferença como eixos de subordinação. E aí, no slide 12, eu pergunto, né? Ela estaria interessada, então, ela está interessada, na verdade, com isso, em promover um novo protocolo para pensar direitos humanos, né? Para você pensar direitos humanos, você não pode olhar apenas para um eixo de subordinação, para um único marcador social da diferença. Você precisa posicionar esse corpo e entender quais são essas experiências de cruzamento que configuram a própria situação desse corpo nessa dinâmica histórica da desigualdade que a gente vem pensando no decorrer dessa aula, né? Então, ela está pensando que uma nova proposta de direitos humanos, de alguma maneira, precisa considerar a necessidade de uma expansão dos direitos a partir do reconhecimento do cruzamento desses eixos de subordinação. Algumas pessoas estão, de alguma maneira, numa condição de desigualdade ainda pior, porque o corpo dela, historicamente, precisou cruzar mais eixos de subordinação.
quanto mais eixo de subordinação esse corpo cruza, mais ele vai ser prejudicado dentro dessa dinâmica da desigualdade, né? Então é super importante a gente, de alguma maneira, entender quais seriam esses cruzamentos. Bom, a Crenshaw, e aí eu tô falando para vocês do slide 14, ela está tentando, então, de alguma maneira, desenhar qual seria a estrutura desse problema, né? E como é que essa dinâmica e esse olhar todo para uma forma específica de subordinação ou um olhar específico sobre um marcador social da diferença, sem considerar outro, como é que isso, quais os efeitos que isso produz, né? E praticamente a resposta que ela está trazendo com o texto e com essa fala, né, que ela fez nessa reunião da ONU, é dizer que isso produz uma invisibilidade interseccional, né? E essa invisibilidade, ela estaria, na verdade, amparada em dois processos sociais, né? Um processo que ela chama de superinclusão e o outro processo que ela chama de subinclusão. Enfim, a Crenshaw, ela faz toda uma digressão, né, que é interessante a gente ver no texto, e essa digressão ela é super importante porque ela ajuda a gente a pensar desigualdades, né, e como é que isso se reverbera em desigualdades educacionais, e foi por isso que eu coloquei um texto muito atual para vocês sobre as desigualdades educacionais que essa experiência de pandemia produz, né, e vem produzindo. E para Crenshaw, elas estão amparadas nessas duas dimensões, né, ou seja, quando você não considera o cruzamento, né, quando você não desenvolve um olhar interseccional, você acaba produzindo ou amparando, né, o seu olhar para essas desigualdades em dois modelos de inclusão que para elas são dois modelos que não resolvem o problema da desigualdade que vem desde esse processo que eu descrevi para vocês e que de alguma maneira, né, vai produzir uma impossibilidade do reconhecimento de algumas formas de humanidade, né, de alguns corpos como sendo humanidades de fato. Esses dois modelos é o da superinclusão e o da subinclusão. Para ela, o da superinclusão, ele é um modelo que de alguma maneira generaliza, e ele generaliza porque ele foca em apenas uma dos marcadores sociais. Então, se ele vai falar de gênero, ele vai falar só de gênero. Se ele vai falar de raça, ele vai falar só de raça. Se ele vai falar de classe, ele vai falar só de classe. Se vai falar de geração, fala só de geração. E, consequentemente, ele coloca, né, um modelo para aquele marcador em que quem não corresponde àquele modelo vai continuar de fora, né? E isso não necessariamente é um problema. Isso ela está chamando de superinclusão, que seria uma inclusão generalista. O outro modelo de inclusão, que ela está chamando de subinclusão, é que ela está dizendo, né, que de alguma maneira esse foi o modelo em que ela está enquadrando uma parte muito significativa das teorias feministas do século XX, em que de alguma maneira focou apenas no debate de gênero, e no debate de gênero olhando para uma experiência, uma especificidade específica da subordinação de gênero, que só dava conta da experiência de mulheres brancas de classe social elibada, né? Então você não conseguia necessariamente ampliar essa dimensão para outras dimensões, porque você não cruzava gênero com classe, você não cruzava gênero com perfil étnico-racial e você não cruzava gênero com geração. Isso acaba produzindo uma visão
excludente do mundo social, né? E uma inclusão que constitui uma sensação de inclusão, mas que necessariamente está ainda limpando e jogando para longe quem já vem sendo jogado para longe há um bom tempo, né? Há muito tempo. Então, né, ela está dizendo que, e aí eu tô lendo o slide 15, somente a partir de um exame detalhado das dinâmicas variáveis e das muitas variações de subordinação que é possível, de alguma maneira, pensar políticas e proteção mais eficaz para quem vive em situações mais vulneráveis, né? Então, a gente precisa, de alguma maneira, pensar o cruzamento, né? Vamos lembrar daquela imagem da Crenshaw, né, das avenidas. Não é para lidar com cada avenida separado, né? É para olhar para o cruzamento e para pensar de alguma maneira como seria possível, né, entender esse cruzamento. Ela vai dizer, e aí eu estou no slide 17, utilizando uma metáfora de intersecção, faremos inicialmente uma analogia em que vários eixos de poder, isto é, raça, etnia, gênero, classe, geração, constituem avenidas que estruturam os terrenos sociais, econômicos e políticos. Essas vias são, por vezes, definidas como eixos de poder distintos e excludentes. Então, ela está recuperando essa questão que a gente estava falando, né, dessa leitura que a gente herda dos poligenistas, que é essa separação, né, mas uma separação constitutiva de uma ideia de desigualdade. E ela vai entender. Nessa leitura, por exemplo, a gente entende com que o racismo seja distinto do patriarcalismo, que por sua vez seria distinto da opressão de classe. Mas, na verdade, esses sistemas frequentemente se sobrepõem e se cruzam, criando intersecções complexas nas quais 2, 3 ou 4 eixos se entrecruzam. Então, ela está apostando realmente nesse olhar do cruzamento, né? Para a gente realmente entender o cruzamento dessas questões. No 18, no slide 18, eu tentei fazer uma brincadeira de setas com vocês, para a gente tentar pensar um pouquinho, novamente, tentar imaginar o que a Crenshaw está propondo, né? E aí ela está mostrando, por exemplo, né, que problemas sociais muito sérios e que a gente está enfrentando, para variar mais uma vez, por exemplo, como sexismo, classismo e racismo, eles não podem ser tratados em setas separadas, né? Então você fala do racismo, você fala do classismo e você fala do sexismo. Ela tá de alguma maneira, né, pedindo para a gente olhar para o cruzamento entre essas setas, né? Ou seja, qual é o efeito do racismo, do sexismo e do classismo junto sobre um corpo? E aí a gente vai perceber que esse efeito, ele é desigual, porque ele foi pensado para ser desigual e para produzir uma noção de desigualdade sobre esses corpos, né? Então, as pessoas vão experienciando isso de formas muito desiguais. Ela vai dizer, né? E aí eu estou no slide 20. A fim de conferir inteligibilidade e visibilidade à subordinação interseccional, é preciso adotar uma política de fazer algumas perguntas. E aí é bem interessante, eu acho que essas perguntas são fundamentais para a gente até olhar, né, para esse momento que a gente está atravessando da pandemia. E aí ela traz, né, enfim. A primeira pergunta é: onde está o sexismo nisso? A segunda: qual é a dimensão de classe? A terceira: onde está o heterossexismo? A quarta: onde está o racismo?
A quinta, de que forma esse problema é matizado pelo regionalismo? A sexta, há uma estrutura de poder que permite que essas estruturas continuem? Né? Então, ou seja, ela está pedindo para a gente olhar para uma situação e, ao olhar para essa situação, a gente fazer o cruzamento, né, dessas avenidas, para tentar, de alguma maneira, entender qual é a complexidade e qual é, né, a subjetivação que esses regimes de opressão, de alguma maneira, configuraram. Acho que, enfim, né, se a gente pudesse, né, colocar a própria situação nacional nessa dimensão da pandemia e no aumento das mortes e da experiência difícil do luto e das desigualdades de quem está morrendo mais, quem está sendo mais contaminado, quem está sendo menos contaminado, certamente seria um exercício super interessante a gente aplicar, né, essa dinâmica do olhar dos marcadores sociais para entender essa experiência que a gente está atravessando, mas não necessariamente, né, tratar esses marcadores em separado, como vem, né, dessa experiência científica amparada pela desigualdade poligenista, mas tentar de alguma maneira pensar essas diferenças, né, e esses regimes de subordinação e essa própria experiência da pandemia em cruzamentos, né? Então tentar pensar de alguma maneira quem é que está se contaminando mais? É homem? É mulher? Quem é que está morrendo mais? É homem? É mulher? Qual é o perfil étnico-racial? Qual é a idade? Quem é? Qual morte a gente aceita mais? Né? De que corpo? Homem, mulher, branca, negra, jovem, idosa? Qual a classe de quem se contagia mais, de quem pode fazer isolamento social, de quem está conseguindo fazer aula remota, de quem perdeu o trabalho, de quem não perdeu? Ou seja, né, realmente eu acho que essa proposta da Crenshaw de um olhar interseccional, ele é fundamental para a gente entender esse contexto, né, que a gente está vivendo e para de alguma maneira a gente tentar olhar para esses corpos, né, e consequentemente entender quem é que está sendo colocado em condições maiores de sofrimento e numa posição de sofrimento que tem um subsídio ético por trás. Ou seja, ninguém vê problema nessa configuração de sofrimento, né? Então eu acho que esse exercício interseccional ele é um exercício fundamental para a gente pensar. Bom, por fim, né, eu acho que eu acabei trocando o slide, mas o slide 21, que deveria ser o 20, a Crenshaw chega à conclusão que superinclusão e subinclusão não resolvem, né, todos a configuração de direitos e de direitos humanos que pensam essa dimensão separada dos marcadores sociais da diferença, de alguma maneira invisibilizam estruturas de poder e regimes de subordinação que operam nesses marcadores, e ela está então tentando pensar a necessidade da gente constituir um olhar interseccional, né? Então eu acho que enfim, né, a questão fundamental para a gente considerar na aula de hoje é realmente a necessidade, né, da gente avaliar essa conjuntura atual, olhar para esse momento que a gente está atravessando, mas tentar, de alguma maneira, limpar esse nosso olhar dessa herança poligenista, dessa herança que pegou os corpos, separou
e produziu sobre esses corpos uma noção de desigualdade para tentar reconhecer o cruzamento dos marcadores sociais da diferença, que são, por conta desse processo de desigualdade, marcadores de subordinação, né, de regimes de subordinação, para a gente conseguir de alguma maneira entender essas questões. Enfim, né, eu acho que é importante a gente ficar por aqui. Já falei demais, imagino que vocês estejam cansados. Queria agradecer muito, né, dizer que fico à disposição, a gente se fala na live. Agradeço mais uma vez ao pessoal do Respeitar pelo convite e desejo a vocês força, proteção, saúde, né? E é isso, gente. Muito obrigada e um curso maravilhoso para todos vocês.